Bom, vamos lá. Eu fiquei de indicar alguns livros que são importantes para quem está chegando, do protestantismo para o catolicismo principalmente. O primeiro deles que eu indico, óbvio, é o Catecismo da Igreja Católica, tá? Opa. É, isso aqui é fundamental, né? É o compêndio do ensinamento da Igreja, né? Muitos católicos já não conhecem mais o catecismo, fazem o catecismo muitas vezes muito mal feito, né? Não se interessam em conhecer, não se interessam em procurar saber o que é o catecismo, mas eu recomendo para todos os que estão chegando agora, principalmente ex-evangélicos ou ex-protestantes, como eu sou ex-evangélico, conhecer o que é a doutrina católica verdadeira, não o que muitas vezes é ensinado ou é acreditado que seja a doutrina católica e não é de fato, tá? O segundo livro aqui que eu indicaria é do professor Felipe Aquino, porque sou católico, editora Cleofas. Tá? Um resumo básico com alguns argumentos em prol, né, ou por que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Tá? Alguma coisa mais básica, para quem está chegando agora, é interessantíssimo conhecer. Então, não é um livro difícil de achar. Tá? Outro relacionado ao catecismo também é o Catecismo Maior de São Pio X, que é um catecismo feito no sistema de perguntas e respostas. Isso vai ajudar muito quem está chegando agora, né? Para não falar daqueles que se dizem católicos, mas não conhecem nada de fé católica, né? Então esses aí nem se fala, né? É interessantíssimo que leiam também e que voltem a conhecer a fé católica. Muita gente está dentro da Igreja Católica hoje e não faz a mais mínima ideia do que seja a fé católica, infelizmente. E aí, ao invés de saber defender a fé, acaba caindo em conversas e em ideias de outras igrejas, da fé protestante, acaba até se tornando protestante muitas vezes. Tá? Isso é falta de conhecimento da fé. Né? Um livro interessantíssimo para quem está chegando agora também é esse aqui do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, a Missa segundo um Convertido. Scott Hahn é um dos mais famosos convertidos ao catolicismo do século XX. Ele era pastor presbiteriano, teólogo, né? E ao conhecer a Igreja Católica, ele percebeu, principalmente na missa, ele percebeu que ele estava do lado errado do prisma e que o catolicismo realmente guarda a fé verdadeira, a fé dos apóstolos. Tá? Ele conheceu isso também com uma outra indicação que eu faço, que eu não tenho livros físicos aqui, eu tenho livros no meu computador, eu tenho citações a respeito dos pais da igreja, os livros de patrística, os livros que dão um testemunho assim colossal, um testemunho fundamental a respeito da fé católica. Tá? Para quem está dentro de igrejas evangélicas e pensa que está revivendo a igreja primitiva, vá ler os pais da igreja e vocês vão perceber que não tem nada de igreja primitiva aí. Tá? A igreja evangélica brasileira ela tem traços muito mais dos movimentos e dos avivamentos que aconteceram, principalmente nos Estados Unidos, no século XVI, XVII, XVIII, do que traços da igreja primitiva, que já era a igreja católica. Outro livro interessante também, dá uma visão, né, um diálogo a respeito da vida de Jesus Cristo, é o livro, a trilogia de livros do Papa Bento XVI, do Papa Emérito, Cardeal Joseph Ratzinger, chamada Jesus de Nazaré. Isso aqui são livros maravilhosos, né? Ele aprofunda mesmo nos mistérios de Cristo e ele dá assim de uma maneira fácil de ser lida e agradável de ser lida, né? Por fim, eu recomendo, por fim não, recomendo também, óbvio, como esse aqui, textos da obra de Santa Teresinha, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa de Lisieux, livros que falam da história dos santos, né? A igreja não parou ali no Atos dos Apóstolos, como pensam os evangélicos, tá? Jesus Cristo, ele continua se encarnado na história, desculpa, ele continua encarnado na história da igreja e produzindo os seus santos. Tá? Então você tem aí 2000 anos de história de santos, vão lá desde os apóstolos, desde os primeiros pais, como Santo Inácio, São Clemente, passando pelos mártires, passando pelos santos de todas as eras, passando por grandes baluartes como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola,
São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, até chegar aos nossos dias, né, São João Bosco, até chegar aos nossos dias com Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Pio de Pietrelcina e tantos outros santos, né? O pessoal fica, muitas vezes os evangélicos, né, se perguntam, né, por que Deus não faz as obras hoje, por que Deus não realiza hoje? Meu filho, leia as histórias dos santos, aí você vai ver como que Deus está realizando, tá? É que vocês estão olhando no lugar errado, infelizmente, como eu olhava no lugar errado, perdi um pouco o foco, tá? A história está aí para comprovar. E por fim, eu deixo para estudo, começo de estudo histórico, digamos assim, né? Eu tenho duas obras aqui. Essa obra aqui do Thomas Woods, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. É um livro interessantíssimo, tá? Da filantropia, da caridade, passando pelo direito internacional, pela economia, passando pela ciência, pela criação das universidades. Meu filho, tudo brotou dentro da Igreja Católica. Né? E a obra do Christopher Dawson, eu ia recomendar outra hora isso aqui, mas para uma introdução à história do cristianismo é interessante. Tem dois livros, A Formação do Cristianismo e a Divisão, A Formação da Cristandade e a Divisão da Cristandade. Tem as obras também do Henry Daniel Hopes, que é uma obra mais completa, maior, né, da história da igreja, também recomendo. Eu não a tenho aqui, pretendo adquiri-la, né, assim que o bolso permitir, e recomendo também. Né? Eu vou deixar no link também, no comentário do vídeo, o link com o site dos estudos patrísticos. Para quem não pode comprar livros patrísticos agora, nesse site tem muitas citações, você vai ver como que os dogmas que hoje são colocados dentro da Igreja Católica já estavam nos pais da Igreja, transubstanciação, dogmas sacerdotais, eclesiásticos, marianos, estava tudo lá. Certo? Eu deixo rapidamente esse vídeo aqui e que todos que estão com dúvida, como eu já fiquei com dúvida, façam bom proveito desse vídeo e de um vídeo anterior, né? Eu estou tentando falar um pouco mais alto aqui porque o meu celular é celular, né, de marca desconhecida e no primeiro vídeo que eu fiz, o áudio ficou uma verdadeira porcaria, então vocês deem aí o feedback àqueles que lerem, que ouvirem o vídeo, assistirem o vídeo, me ajudem aí com na produção dos outros vídeos, né? Eu falo mais alto do que o zumbido de um mosquito, né? Mas eu tenho que aumentar minha voz aqui para melhorar, ok? Então fica aí essas dicas e eu recomendo para todos, até para protestantes mesmo, leiam esses livros, né? Parem com essa besteira, essa arrogância de certa forma, ou até esse preconceito desmedido, descabido e desconhecido contra a Igreja Católica, tá? Não vá pelas aparências. Entenda o que é a Igreja Católica, você vai ver que a riqueza é maravilhosa. Certo? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.